Essa Diga lá. semana nós já tivemos aqui a presença da Paula Furlan, que esteve batendo um papo conosco. Ela que é do desenvolvimento social aqui da cidade de Capivari e falou um pouquinho sobre a semana, né? A campanha que vai ocorrer sobre a semana do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E hoje nós estamos recebendo a delegada de polícia aqui da cidade de Capivari, doutora Maria Luísa Rigolin, e também a psicóloga Ana Graziela Menegon, que vão estar falando mais a respeito desse tema tão importante em meio à nossa sociedade. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Graziela, seja bem-vinda também aqui em nossos estúdios. Já tivemos oportunidade de falar à distância, remotamente, e hoje presencial aqui em nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, eu gostaria de agradecer o convite, porque acho muito importante esse trabalho que está sendo feito pela equipe da DDM e a importância que tem isso socialmente, né? Então, tirarmos essas crianças e adolescentes desses abusadores é algo muito importante, e a doutora tem feito um trabalho incrível, toda a equipe unida. Então, estamos empenhados aí. Doutora, falando em equipe, em trabalho, ontem nós tivemos mais uma notícia de um cumprimento de mandado de prisão temporária a não podemos nem dizer que é uma pessoa, né, Marquinhos, mas que vinha praticando abuso a uma criança. Parabéns desde já por esse trabalho que a Delegacia da Mulher vem fazendo aqui em nosso município. Mas explica um pouquinho, doutora, para a população com relação a esse tema, a importância de um trabalho com a delegacia, tendo uma escuta especializada. Qual a importância dessa semana que vamos entrar, que é de 16 a 21 de maio, para tentarmos, né, dar um basta em toda essa situação do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Nesse mês, né, o dia 18 de maio, foi instituído por causa do caso Araceli, né, que foi uma menina que foi morta em 1973, no dia 18 de maio. E a partir de 2000 isso virou lei, e nesse dia a gente faz esse trabalho de prevenção e combate ao abuso sexual infantil e exploração sexual infantil. No município está sendo instituída essa semana de combate, né, de ações mais intensivas, né? O combate tem que ocorrer o ano inteiro. Então, nos municípios tanto de Capivari, Mombuca, Rafar, Elias Fausto e Rio das Pedras, está sendo feita essa semana mais intensa aí de prevenção. O que é importante destacar em relação a isso? Que nós só vamos trazer mudança de comportamento quanto mais falarmos a respeito disso. Então, é algo que está presente, as estatísticas não mentem, só que nós ainda temos uma demanda muito pequena perto do número de ocorrências. O que eu quero dizer, ainda são poucas as pessoas que procuram a delegacia, o Poder Judiciário, o Ministério Público para fazer esse tipo de denúncia. Então, nós temos que fomentar cada vez mais e também trabalhar na prevenção, que é o mais importante. Doutora, nós debatemos com a Paula no começo dessa semana com relação a exatamente esse tema, a denúncia, para que a polícia possa chegar até esse abusador. E muitas pessoas têm o receio, até a criança tem o receio, porque às vezes ela não sabe que está sendo abusada, né, Marquinhos? Foi um tema que a gente debateu aqui, porque ela convive com isso desde pequenininha e ela não sabe nada a respeito. Qual o trabalho que a Delegacia da Mulher vem fazendo juntamente com a psicóloga? Porque antigamente nós tínhamos aquele espelho, né? Eu vou para a delegacia, eu vou falar antes
pro policial que me atendeu, depois eu vou falar pro escrivão, depois eu vou falar com a delegada, depois... Trauma pós-trauma. A criança Sim. acabava ficando com trauma. Revitimizada. Explica um pouquinho como que está esse trabalho hoje aqui na DDM. Há um movimento muito grande, não em nível nacional mesmo, de aprovação de um estatuto de vítimas. Eu acredito que isso ocorra ainda esse ano, que vai ser um marco realmente, né? Depois de séculos estudando o criminoso, nós vamos passar a ter o olhar voltado para a vítima. E nesse que vai ao encontro disso, é o trabalho que a gente realiza no município, que de fato tem atendimento multidisciplinar. Nós não se preocupamos simplesmente de, olha, houve um crime, houve um estupro de vulnerável. Então achei o autor, pronto, terminou o trabalho da Polícia Judiciária. A gente vai esse além. E isso muito pelo trabalho da psicologia dentro da delegacia. Então somos uma das poucas delegacias do estado de São Paulo que nós temos esse privilégio de ter uma psicóloga clínica que pode nos auxiliar ali, trabalhando realmente, não é nem auxiliar, trabalhando conjuntamente conosco. Então, essa questão da criança não saber que está, quando ela vai poder explicar muito melhor do que eu, né? Mas porque é muito pequena ainda, pode entender que aquilo é um carinho normal de um pai, de um padrasto, de um tio, de um avô, de um amigo próximo ali da família, e depois, quando vai ficando adolescente, começa a entender que aquilo realmente é um abuso sexual. Principalmente, acredito que quando esses abusadores utilizam de mimos, né, para as crianças, para poder se aproveitar da situação, né, doutor? Isso mesmo, Marquinhos. Então, os abusadores normalmente eles têm um perfil persuasivo, manipulador. Então, eles usam, né, da barganha, da negociação para oprimir a vítima, né? Eles vão usar. As crianças estão em estado de vulnerabilidade social, normalmente, né? Nem sempre, mas a grande maioria. Então, o que acontece? Primeiro que eles vão oprimir e manipular essa vítima. Uhum. Então, ele sempre vai ter como uma moeda ali de troca. Então, por exemplo, nós temos a síndrome do segredo, quando as crianças são vítimas, ou síndrome do silêncio, que é o que acontece? Essa vítima, ela tem medo da desconstrução familiar. Então, o que vai acontecer? Eles optam por não contar porque a mamãe vai ficar triste, essa é uma fala deles, você vai ficar triste quando eu for preso, então vai ter uma consequência sobre você. Então, a criança acaba acreditando que a culpa é dela. Tá? Então ele consegue manipular a ponto da criança acreditar que ela é vítima. E tem, em alguns casos, há muita proximidade desse abusador. Por quê? Porque o que acontece? Ele vai tentar de todas as formas cercar essa criança para que essa criança não conte, não faça denúncia. Então, como na grande maioria, esses abusos ocorrem, né, de pais, padrastos, avós e também de vizinhos. Então, pessoas conhecidas pelas crianças e adolescentes, eles vão, de certa forma, cercando essas crianças para que elas não possam verbalizar, expressar, contar o que está acontecendo. E só esses sinais, quando acontece alguma escuta, vocês já acabam percebendo, né? Catando já esse sinal, né? Então, até chegar na escuta especializada, Marquinhos, a gente tem um longo trabalho. É por isso que a gente conta com o CRAS, com a ajuda do CREAS, como a Paula falou aqui anteriormente. Uhum. A gente conta muito com esses serviços, com o Conselho Tutelar de Capivari, agora com os termos de colaboração das outras cidades, que a gente atende também, Elias Fausto, Rafar, Mombuca. Então, a gente tem aí, na escuta especializada, um dos últimos
Procedimentos, né? Exatamente, Marquinhos. Porque antes eles têm que passar aí por isso que a gente pediu ajuda dos professores, dos educadores, porque eles ficaram 2 anos em casa, né? E possivelmente com os seus abusadores. Então, isso está demonstrado estatisticamente, né? Então, agora é a hora da gente identificar o que houve com essas crianças. Então, os indicadores comportamentais é muito importante. Então, a gente tem que se atentar ao comportamento da criança. Porque antes de todo comportamento, né, que a gente emite, seja agressividade, o medo, a insegurança, a introspecção, todo comportamento, antes, ele foi um sentimento. Então, a criança é agressiva, agora está agressiva e rebelde. Mas antes ele era calmo. O que mudou nesse contexto para essa criança hoje se apresentar dessa forma? Então, é importante, porque o comportamento e o sintoma, ele fala. Então, a criança, ela tem mais dificuldade de falar, a criança e o adolescente, de se expressar, do que talvez se comportar. Então, eu vou me comportar de uma forma que é uma fala o comportamento, né? Então, é importante que os professores se atentem ao comportamento dessas crianças, as páginas de creche, né? Que tem a possibilidade até de fazer a troca de roupa dessas crianças, se atentem às roupas. Algo, né, que não seja normal. Na escola é mais difícil, mas na creche, como são crianças menores, né, na troca ali, olhar a parte íntima da criança, porque normalmente está machucado, né, pode haver resquícios de sangramento, então é muito importante. Doutora. Triste até da gente comentar, né? Que coisa, né? Exatamente. Tantas coisas mais importantes para se fazer dentro de um ambiente familiar, né, gente? Para que, né, chegar a um ponto desse aí? E falando em casos, nós temos dados que em 2019 nós tivemos já uma boa quantia de casos que vieram à tona e nos anos decorrentes também. Como está as estatísticas da Delegacia de Defesa da Mulher aqui do nosso município, doutora Maria Luísa? Então, isso é um ponto que eu gostaria de destacar, porque 2020, né, a gente já estava na pandemia, em 2021 também. No ano de 2020, nós tivemos inquéritos instaurados 22 e 2021 49. Só que se a gente buscar isso a nível Brasil, na época da pandemia teve um decréscimo aí de 12% no número de denúncias. Então, nós vemos que realmente está tendo um trabalho efetivo no nosso município. Porque quando nós vemos esse aumento de casos, não é que, nossa, aumentaram os casos no município, estão tendo mais abuso no município. Não. As pessoas estão confiando, nós estamos ganhando credibilidade. Isso não veio da noite para o dia. Nós estamos tendo um trabalho de 5 anos para agora, após 5 anos de trabalho, começar nesse outro viés, que é o viés preventivo, aí, de trabalhar junto nas escolas para fazer essa ponte tão necessária. Porque, por que esse trabalho nas escolas? Porque os abusos ocorrem dentro de casa, em sua grande maioria são 90%. Então, assim, não vai vir a denúncia das casas. Então, eu tenho que fazer o trabalho nas escolas. Então, eles também têm que ter os educadores têm que ter esse ônus de não só... A educação vai muito além, né, de você ensinar matemática, português para as pessoas. A educação vai desde você ter educação sexual. Ali, da onde no meu corpo é permitido tocar, na onde no meu corpo não é permitido tocar. Isso tem que ser cada vez mais falado nas escolas. Então, nós vemos aqui no município que realmente, embora seja um trabalho bem difícil, nós temos colaboração da prefeitura, que nos cede a psicóloga, assistente social, mas é um trabalho árduo mesmo, porque nós temos uma equipe pequena e que dá bastante resultado. Então, queria até agradecer a escrivã que está aqui hoje, a Gabriela, que ela é uma pessoa que ela foi um presente realmente que veio para a delegacia. Ela é a pessoa certa para estar lá. Ela que muito mais do que eu, né, tá à frente da DDM, porque ela que recepciona, ela que toca esses inquéritos de violência sexual. Então, ela e a Graziela que conseguem dar esse número tão expressivo aí de resposta para a nossa sociedade aqui de Capivari.
E falando um pouquinho nesses projetos, doutora, a Delegacia da Mulher, que firmou uma parceria junto com as escolas da rede pública de ensino para que essas informações cheguem aos professores, que eu acho que é a peça fundamental nesse viés aí, que possa identificar e também possa ter um retorno dos alunos. Então, nós, nesses 5 anos, o que nós fizemos? Estruturamos a delegacia para ter um fluxo bom de trabalho. Por isso que nós conseguimos aí essas margens de conclusão de inquérito em 7, 15 dias. 7, 15 dias depois que é registrado o boletim de ocorrência, a gente já está, muitas vezes, com prisão, né? Cumprindo prisão. Isso é muito raro. Isso é assim, sem parâmetros mesmo em relação a outros locais. E agora, já pensando nesse viés da prevenção, existe uma lei estadual, que é a 17337, que faz, né, esse curso de capacitação, qual faço parte, né, eu sou professora desse curso de capacitação, que vai prestar esse curso aí de 40 horas para os professores a nível estadual. Então, como eu sou professora desse curso, a ideia é sensacional, é feito pela EFAP, né? E trazer também dentro das possibilidades de cada realidade de cada município. Não adianta eu trazer a estrutura do estado e achar que em todos os municípios eu vou conseguir ter essa estrutura. Mas dentro da realidade de cada município, é possível nós fazermos essa ponte tão necessária que precisa entre escola e delegacia. Exatamente, foi essa uma das dúvidas que tive na entrevista que tivemos no meio da semana, relacionado a justamente o fato de o problema acontecer dentro de casa e não sair da fonte, né? De repente haver uma denúncia. Isso é mais fácil. E tendo esse trabalho nas escolas, acredito que já facilita bastante, né? Poder chegar a esses casos, né? Infelizmente. Não facilita não, assim, é o que vai mudar a realidade. Sim. É fazer esse trabalho nas escolas. Então, assim, não vai vir a denúncia da casa, não vai. Exatamente. Porque muitas das difícil, vezes, né? porque muitas das vezes, por exemplo, eu vou citar o caso de ontem. O agressor foi preso, o padrasto, quem foi lá levar comida e lanche para ele foi a mãe da vítima. Então, assim, isso é muito normal. É muito normal essa permissividade por parte da mãe, muitas das vezes a maioria da genitora mesmo, que sabe lá que seu filho está sendo abusado, sua filha está sendo abusado e pratica o crime por omissão. Porque esse comportamento já me denota que ela estava, no mínimo ali, silenciando e não se importando. Já que ela é garante pelo Código Penal, ela também tem que responder por estupro de vulnerável. Sim, exato. Então agora vamos aproveitar esse gancho. Graziela, como fica a cabeça da criança sabendo que ela está sendo abusada, sabendo que a mãe está ciente dessa situação? Há um trabalho após a prisão e a condução dessa criança. Como que fica essa relação, a cabecinha dessa criança? Vamos lá, Tony. O que acontece? Há todo um trauma. Eu costumo dizer que o abuso sexual é como se a criança sofresse um acidente grave, né? Mas aí com sequelas não só físicas, mas também emocionais, né? As marcas deixadas por um abuso sexual, para vocês terem noção, né, é muito comum que as crianças e adolescentes eles passem a ter transtornos de ansiedade. Então, quais são os transtornos de ansiedade? Síndrome do pânico, fobia social, estresse pós-traumático, compulsão alimentar, então transtornos alimentares, anorexia, bulimia. Por quê? Eles são acometidos, né, por esses transtornos ansiosos. Imagine que assim, a psique da criança e do adolescente ainda não está totalmente desenvolvida, né? Então ele está em processo de desenvolvimento e maturação. Então essa criança, ela não tem todas as ferramentas psicológicas para lidar com esse acontecimento. Assim como, às vezes, uma mulher adulta não vai ter, né, nenhum tipo de ferramenta para lidar com esse tipo de coisa. Então ela está totalmente vulnerável, né? Quem era para proteger essas crianças? Seus pais.
certo? Então, quando isso não acontece, essa criança, ela passa a lidar com traumas que vão para a vida toda. No estresse pós-traumático, por exemplo, que acomete 50% das crianças, o estresse por si só, ele já emana para o cérebro substâncias tóxicas. Então, há um comprometimento do córtex frontal cerebral quando essas substâncias são liberadas. Então, esse trauma pode não só acometer de forma física essas crianças, né? E nem só psicológica, mas a neuroplastia do cérebro, tá? Então, é algo muito grave, vai muito além do que a gente pode imaginar. Então, esse trauma vai para a vida toda, se não trabalhado. Então, quando a gente faz a escuta especializada na delegacia, após isso, a criança e o adolescente é encaminhado para a saúde mental, tá? E aí eles fazem todo o trabalho de acompanhamento psicológico dessas crianças, dessas vítimas. Doutora, nosso tempo é curto, o tema é complexo, é importante a gente debater, mas para a gente finalizar, os municípios aqui da nossa região, Capivari, Rafar, Mombuca, Elias Fausto e Rio das Pedras, firmaram então um convênio com o Estado ou com a Delegacia da Mulher? Não, eles a princípio, né, nós temos o convênio com Mombuca, Rafar, Elias Fausto e Capivari. E essa semana aí de combate, né, e prevenção, ela foi trazida como ideia pelo secretário Lucas, e nós replicamos, né, como a gente tem a partir desse ano, nesse gancho aí da prevenção, nós estamos tendo reuniões de rede a cada 2 meses com todas as cidades. A vereadora Vanessa nos procurou e está acompanhando essas reuniões também para levar o que for possível para o município dela. E nós então passamos aí a oficiar todas essas câmaras e eles estão instituindo leis para realmente em todas as cidades ter essa semana aí, que é mais um destaque, não que deva ser só nessa semana, mas aí pontuando aí nesses municípios essa iniciativa de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Doutora Maria Luísa, doutora Graziela, eu acho que nós vamos ter que encerrar hoje, mas eu acho que nós precisamos marcar uma outra data para falar um pouco mais com relação a esse tema tão importante, porque a sociedade às vezes percebe, mas também tem medo de fazer uma denúncia, de como lidar com essa situação. Então eu acho que nós temos que marcar mais um bate-papo para a gente poder trazer mais informações e esclarecer o quanto for possível para a população com relação a esse tema do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu quero agradecer a vinda das duas hoje, nessa manhã. E já vamos bater o martelo, né, Marquinhos? Até ou semana que vem ver a agenda suas, ou semana que vem, ou na outra semana pra gente voltar a debater. Como a doutora mesmo disse há pouco, esse é um tema em que deve ser lembrado não só em determinados... Em maio, né, ou em outros específicos, meses. Sim, dia a todo dia. Momento, né, praticamente. Doutora, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Obrigado também. Obrigada, Tony. Obrigada, Marquinhos. Valeu, voltem sempre. Pode deixar.